Olá pessoal, boa tarde. Professor Josivan mais uma vez, aqui para mais uma aula remota, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo que a gente vem trabalhando desde a semana passada, que é frações. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre simplificação de fração e comparação de fração. Preparei aqui uns slides aqui para estar passando para vocês e estar explicando aqui para vocês. Espero que todos possam compreender. Bom, e aí nós temos aqui simplificação de frações. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é encontrar uma fração equivalente a ela, cujo numerador e denominador sejam números menores que os originais. Em outras palavras, para vocês compreender, é você pegar uma fração e escrever uma outra fração equivalente a ela com números menores, tanto o numerador como o denominador. E o processo de simplificação de fração ele se dá por meio da divisão. Como assim? Para você fazer o processo de simplificação de uma fração, você tem que dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número diferente de 0 e diferente de 1. Por que tem que ser diferente de 0? Porque 0 não existe divisão por 0. E por que tem que ser um número diferente de 1? Porque se você dividir por 1, o resultado vai continuar o mesmo, não se altera. O número 1 vai funcionar aí como um elemento neutro aí no resultado. Aí eu coloquei uma observação para vocês que esse processo de simplificação de fração, ele pode ser realizado até que a fração se torne irredutível. Ou seja, vai acontecer alguns casos que você vai ter uma fração muito grande, que você vai estar fazendo simplificação dela, várias divisões, até chegar num ponto em que essa fração não vai poder mais ser dividida, não vai poder mais ser simplificada. Quando isso acontece, nós dizemos que a fração está na sua forma irredutível. E aí eu trouxe aqui dois exemplos para estar ilustrando para vocês. No nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui 60/84 avos. É uma fração que nós vamos simplificar. Lembrando que a simplificação ela é sempre feita por meio da divisão. E aí nós vamos procurar um número que divide o numerador e que divide o denominador ao mesmo tempo. Uma dica para vocês, quando vocês forem simplificar uma fração, observe se essa fração tem numerador e denominador par. Se os números numerador e denominador forem pares, você já pode iniciar esse processo de simplificação pelo número 2, para facilitar o cálculo para você. Então aqui, ó, 60 dividido para 2 dá 30, 84 dividido por 2 dá 42. A fração 30, 42 avos, ainda pode ser simplificada, é uma fração de numerador e denominador par. Então a gente continua dividindo por 2. 30 dividido por 2 dá 15, 42 dividido por 2 dá 21. A fração 15/21 avos, ela já é uma fração em que os números numerador e denominador são números ímpares. E aí, para nós simplificar, vamos fazer o mesmo processo que fizemos anteriormente. Só que nós vamos procurar um número que seja capaz de dividir o 15 e o 21 ao mesmo tempo. Então, esse número é o 3. 15 dividido por 3 dá 5, 21 dividido por 3 dá 7. Essa fração 5/7 é a fração na forma irredutível, ou seja, não tem como mais dividir, não tem como mais simplificar essa fração, porque não existe nenhum número mais que seja capaz de dividir o 5 e o 7 ao mesmo tempo. Então, quando isso acontece, nós temos aí a fração irredutível. Então, a forma simplificada da fração de 60/84 avos é 5/7. E aí eu trouxe aqui, do outro lado, mais um exemplo, 3/12 avos, que é uma fração e que nós vamos simplificar. E para simplificar ela, nós vamos procurar um número que é capaz de dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E aí nós temos aqui o número 3. 3 dividido por 3 dá 1, 2 dividido por 3 dá 4. Então nós temos a fração que é equivalente a 3/12 avos, a fração 1/4. E a fração 1/4 já está escrita na forma irredutível, porque não existe mais números que seja capaz de dividir o número 1 e o número 4 ao mesmo tempo. Bom, aí nós temos aí comparação de frações. Comparar frações significa dizer se uma é maior ou menor que a outra. E aí nós temos três tipos de comparação de frações. Primeiro caso de comparação de frações, e aí eu quero que vocês se atentem a essas situações, porque são situações que a gente tem que ter bastante atenção para não se confundir na hora de comparar as frações. Então, primeiro caso. As frações elas têm numeradores iguais. Lembra? Acho que todo mundo aqui sabe o que é numerador, é o número de cima.
Então, quando eu tenho duas frações que têm o mesmo numerador, o que ele diz aqui? Ó? Quando duas frações têm numeradores iguais, a menor delas é a que tem maior denominador. Então, vamos olhar aqui. A fração 1/3 e a fração 1/4. Pela definição, quem é que tem o maior denominador? Número 4. Então, ela é a menor. Se ela é a menor, eu tenho que 1/3 é maior que 1/4. No exemplo 2/5 e 2/3, a fração 2/5 é maior que 2/3. Pela definição, quem é a menor fração quando as duas têm o mesmo numerador? A menor fração é aquela que tem o maior denominador. Então, 5 é maior que 3. Então, 2/5 é menor que 2/3. Na fração 3/6 e na fração 3/8, observe que numeradores iguais, a segunda definição, a menor é a que tem o maior denominador. E o maior denominador é 8. Maior que 6. Então, a fração 3/6 é maior que a fração 3/8. Bom, vamos para a outra forma de comparar frações. Frações com denominadores iguais, ou seja, os números de baixo são iguais. O que diz? Quando duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem o menor numerador. Aí você olha para duas frações, os denominadores são iguais, você vai lá para cima para o numerador e verifica. Aquela que tiver o menor numerador é que vai ser a menor. Exemplo, 2/5 e 7/5. Pela definição, a menor fração é 2/5. Por quê? Denominador igual, a menor fração é aquela que tem o menor numerador. E 2 é menor que 7. Então, a fração 2/5 é menor que a fração 7/5. A fração 2/3 é maior que a fração 1/3. Ó, denominador igual, menor é a que tem o menor numerador. 1 é menor que 2. Na fração 5/10 e na fração 8/10, a fração 5/10 é menor que 8/10. 5 é menor que 8. Aqui, como 3 é menor que 5, então 3/4 é menor que 5/4. Aqui, como 10 é maior que 7, o 7 é menor que 10, então 10/12 é maior que 7/12. 12/15 é maior que 8/15. 6/9 é maior que 3/9. 2/7 é menor que 9/7. O que eu quero colocar para vocês e que fique fixado aí na memória de vocês e que vocês possam compreender é que vai comparar duas frações que têm o mesmo denominador, ou seja, denominador igual, você vai lá para o numerador. A fração que tiver o menor numerador é aquela que você vai considerar como a menor fração. E aí nós temos aí para finalizar frações com numeradores e denominadores diferentes. As frações com numeradores e denominadores diferentes já tem uma forma diferente de identificar. Ou seja, para você comparar duas frações com numeradores e denominadores diferentes, primeiro você deve escrever elas com o mesmo denominador, ou seja, você vai escrever duas frações equivalentes às frações dadas, de forma que essas duas frações tenham o mesmo denominador. Depois que você faz isso, aí você volta lá na definição de frações com denominadores iguais e classifica quem é a maior e quem é a menor, ou seja, identifique quem é a maior e quem é a menor. E para escrever duas frações com o mesmo denominador, nós temos vários processos. Nós temos, através da equivalência de frações, você pode escrever as frações equivalentes a ela e encontrar uma fração em que os denominadores são comuns ou são iguais. Você pode também utilizar o cálculo do MMC e também tem outros macetezinhos práticos que eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse exemplo. Por exemplo, eu quero comparar a fração 5/8 e a fração 7/12, quem é a maior. Olhando assim, não dá para a gente identificar quem é a maior e quem é a menor. Primeiro nós temos que fazer o quê? Um processo de transformação. Como assim? Nós vamos pegar a fração 5/8 e a fração 7/12 e vamos escrever duas frações equivalentes a elas em que elas têm o mesmo denominador. Então, a fração equivalente é obtida através da multiplicação. Você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, você encontra a fração equivalente. Como eu tenho que encontrar duas frações equivalentes que têm o mesmo denominador, eu preciso observar um detalhe. Olha, o denominador dessa fração é 8, o denominador dessa fração é 12. E aí eu preciso encontrar duas frações que têm o mesmo denominador. Se a gente observar, se eu multiplicar aqui, 8 por 3 é 24, 12 por 2 é 24. Observe que eu encontrei denominadores iguais.
Então eu multiplico a fração 5 oitavos por 3 e a fração 7 dozeavos por 2. 5 vezes 3, 15, 8 por 2, 24. 7 vezes 2, 14, 12 vezes 2, 24. Então, a fração 5 oitavos deu origem à fração 15 24 avos. A fração 7 dozeavos deu origem à fração 14 24 avos. E aí nós temos agora aqui embaixo as frações 15 24 avos, que é equivalente à fração 5 oitavos, e a fração 14 24 avos, que é equivalente à fração 7 dozeavos. Aí nós podemos agora fazer a comparação. Uma vez que eu comparo as frações equivalentes, eu posso voltar lá e afirmar quem é a maior e quem é a menor, porque a definição diz o seguinte, que para comparar duas frações com numeradores e denominadores diferentes, nós devemos inicialmente escrevê-las com o mesmo denominador, que é o que já está feito aqui, e depois a gente faz a comparação das frações obtidas. Então, 15 24 avos e 14 24 avos. Observe que são duas frações que têm o mesmo denominador, 24. Pela definição, quando as frações têm o mesmo denominador, a menor é aquela que tem o menor numerador. Então, quem é o menor numerador? 15 ou 14? 14. Então, a fração 15 24 avos é maior que 14 24 avos. Só que a fração 15 24 avos é a fração equivalente a 8 sétimos. Então, a fração 8 sétimos é maior que a fração 7 dozeavos. E aí eu tenho aqui, gente, uma maneira bem simples da gente fazer comparação de fração. Como é que a gente faz? 7 nonos é maior ou menor que 6 sétimos? Aí, para mim fazer a comparação dessas duas frações pelo método mais prático, eu traço um x aqui entre elas, né? E multiplico essas diagonais, ó. Começando da primeira fração, 7 vezes 7 e depois 9 vezes 6. 7 vezes 7 dá 49. E 9 vezes 6 dá 54. 49 é menor que 54, certo? Se 49 é menor que 54 e 49 representa aqui a primeira fração, ó, 7 nonos, e 54 a segunda fração, que é 6 sétimos, então 7 nonos é menor que 6 sétimos. Então, isso é uma outra forma de você identificar, eu comparar duas frações com numeradores e denominadores diferentes. Multiplica as diagonais entre si, observa o resultado, quem é o menor, quem é o maior, e aí depois você vem lá e identifica na fração quem é a maior e quem é a menor. Lembrando que para fazer esse processo, você sempre vai começar aqui da primeira fração. Numerador da primeira fração com o denominador da segunda, denominador da primeira com o numerador da segunda. 7 vezes 7, 49, 9 vezes 6, 54. Tá bom? Até para facilitar para vocês. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido o conteúdo. Eu vou estar agora passando para vocês aí, após o final do vídeo, as orientações da atividade de hoje. Boa tarde.